Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo Grabete e eu vou apresentar aqui duas bibliotecas que foram fundamentais para o funcionamento do nosso programa, bem como o próprio funcionamento. Bom, a primeira biblioteca define os macros, que serão importantes para a questão de fazer contas, né, da nossa biblioteca. A gente nomeou essa biblioteca como Generate Input. Ela vai receber alguns argumentos que são importantes, né? Aqui a gente tem um processo de iteração onde nós vamos gerar vários alunos, né, tantos alunos quanto for necessário, né? Para cada um desses alunos a gente vai gerar o ano, né? A gente vai gerar o nome, e para gerar o nome a gente primeiro vai gerar um número que está limitado dentre as linhas mínima e máxima da lista de nomes que a gente está passando aqui. A gente vai gerar um ID para diferenciar cada um desses nomes, um ID de 6 dígitos. Depois a gente vai abrir o arquivo e buscar o nome do aluno nessa lista, né, onde ela está aqui, ó, essa lista aqui. E depois a gente vai concatenar o nome com o ID, né, e juntar tudo na estrutura de dados que foi passada como argumento também. Então, no fim a gente, se tudo ocorre bem, a gente retorna true e fecha o programa. Bom, a outra biblioteca que é extremamente importante é a Sorting Algorithms, onde a gente vai definir os dois algoritmos que a gente escolheu. Um deles é o Merge Sort, que roda em ODN log n, e o outro é o Bubble Sort, que roda em ODN ao quadrado. O Merge Sort é um algoritmo clássico, né, num paradigma de divisão e conquista, onde a gente pega um certo vetor e vai dividindo ele sempre na metade até que reste um único elemento. Quando resta um único elemento, a gente já tem um subvetor que ele está ordenado e depois a gente vai reconstruindo o vetor passo a passo, né, já com ele tudo completamente ordenado. Então aqui a gente está utilizando locação dinâmica, definindo dois vetores que seriam os nossos subvetores, chamando o merge sort para cada um deles, até que o tamanho deles seja igual a 1, e depois a gente vai construindo um novo vetor, né, comparando, né, com dois ponteiros, comparando os primeiros elementos deles, que no caso seriam os menores, o menor elemento do vetor da esquerda e o menor elemento do vetor da direita, e colocando esses vetores ordenadamente no vetor final. Esse é um algoritmo extremamente rápido que roda em ODN log n. O Bubble Sort, por sua vez, é um algoritmo bastante lento e ele consiste de comparações. A gente itera n vezes, né? Se n for o tamanho do nosso vetor, a gente vai iterar n vezes e comparar os elementos 2 a 2, sempre trocando de posição caso a gente tenha alguma inversão, né? Nesse caso aqui eu dei uma otimizada, né? Porque para cada uma das iterações a gente vai conseguir obter um maior valor no final. Então, na próxima iteração você não precisa iterar até esse final, você itera até uma posição anterior. E assim eu alterei o segundo for aqui para que ele realizasse menos comparações do que normalmente realiza. Olá, eu sou o Giovanni e eu vou estar explicando um pouquinho aqui sobre as duas bibliotecas Student.h, SystemFunctions.h e um pouquinho sobre a nossa main. Bom, aqui em Student.h nós declaramos, né, nós criamos essa struct Student para armazenar os dados dos nossos estudantes. E também esse typedef aqui para depois podermos utilizar student como uma variável, né? Já em SystemFunctions.h nós temos três funções: Identify OS para identificar o sistema operacional que o usuário está utilizando, Clear Screen para limpar o terminal do usuário, né? E Continuar para perguntar se o usuário quer ou não continuar utilizando o programa. Já aqui na nossa main é onde tudo de fato é chamado e acontece, né? Nós temos as chamadas das funções, nós declaramos algumas variáveis e tudo mais. Primeiro ele começa exibindo o menu, né, para o nosso usuário e pedindo a ele uma opção, né? Aí ele entrará nesse switch case aqui, de 1 a 4, onde ele pedirá ao nosso usuário digite um número, né? Um número de alunos a serem gerados, ele gerará esses alunos e copiará eles em entrada.csv. Logo após isso, né? Ele imprimirá novamente o menu para o usuário e pedirá uma nova opção, né? Se a opção 2 for escolhida, ele fará a tratativa dos dados, né? Caso não haja nenhum dado gerado, né? Caso a opção 1 não tenha sido feita, ele pedirá para que ela tenha sido feita, porque não há nada a ser ordenado. E se tiver dados a serem ordenados, ele vem aqui e ordena como Bubble Sort. Depois imprime na nossa tela a performance, né, do algoritmo, né, do algoritmo Bubble Sort, os passos que ele fez e o tempo que ele demorou para ordenar essa lista. E também imprime essa lista na saída.csv. Agora, se o caso 3 for escolhido, é basicamente a mesma coisa que o Bubble Sort fez, mas dessa vez utilizando o Merge Sort. O Merge Sort também imprimindo na saída.csv e mostrando ao usuário na sua tela, né, imprimindo os passos e o tempo que o Merge Sort demorou. Já se a escolha for o 4, ele encerrará o nosso programa. Depois ele libera, né, a memória alocada do nosso programa, limpa a tela e é isso. Muito obrigado. Opa, eu sou o Felipe Nascimento Fonseca e eu vou falar um pouco sobre o menu.h e IO Functions. Bom, nosso menu.h tem basicamente apenas uma função, achou o menu. Ela vai abrir nosso arquivo menu.txt e vai imprimir na tela. Ele é apenas uma questão estética, nós preferimos usar o menu em TXT para ficar mais bonitinho ali no nosso código. Bom, partindo para IO Functions, nós temos aqui a Write Input. O que ela faz? Ela basicamente cria o arquivo de entrada CSV e coloca dentro dela todos os dados dos alunos fictícios que nós criamos, o ano, o nome, a disciplina e a média, antes de ter a organização. Depois disso, nós temos aqui a função Write Output. Bom, ela faz o contrário. Ela gera a saída CSV quando o método de organização já foi chamado. E ela coloca lá todo mundo bonitinho, arrumadinho. E nós também temos aqui a Show Algorithm Performance, que é basicamente uma função que vai mostrar a performance do nosso algoritmo de ordenação, seja ele o Merge Sort ou o Bubble Sort. Por fim, eu vou então rodar o programa e mostrar o nosso funcionamento. Então, vou abrir aqui, vou compilar. Gerei o executável, vou rodar o executável. Aqui a gente tem um menuzinho. Vamos gerar uma entrada aleatória, colocar 1000 números para serem ordenados. A gente está gerando alunos, gerada com sucesso. Vamos ordenar agora pelo Bubble Sort. Ordenando lista de alunos, tá aqui, né? Então a gente tem o tamanho da entrada, quanto tempo que demorou e o número de comparações. Eu vou seguir, gerar uma outra entrada com 1000 números também, no caso para um Merge Sort. Ordenar pelo Merge Sort. Ordenando pelo Merge Sort, a gente tem aqui um número menor de comparações, o tempo de execução deu igual pelo tamanho, né? O tamanho foi bem reduzido, e esse é o nosso funcionamento. Depois a gente pode até marcar a opção não, né? E aí a gente vai sair do programa. A lista de entrada, ela tá aqui com os dados que a gente gerou. No caso que a gente gerou na segunda vez que a gente rodou o código, né, no caso do Merge Sort, e aqui está a ordenada pela média. Aí você pode verificar que a gente tem aqui 1001 linhas, né, porque a primeira é a linha de identificação. Então esse é o funcionamento do nosso programa. Muito obrigado.